povo. É isso que eu queria te jogar pra você, Ricardo, e jogar pra mesa, porque quem poderia limitar, que o povo fala tanto, né? Nossa, os abusos do judiciário. Nossa, o que tá acontecendo, estão mandando no Brasil. Quem poderia limitar? Os senadores nos quais vocês votaram. Ô, Thiago. Os senadores nos quais vocês votaram. E eu já listei aqui algumas vezes uma lista de 10. De 10. Que se dizem de direita, que realmente... E a gente já falou aqui como que 10 senadores de direita unidos podem sim bloquear muita pauta. Podem. Só que não fazem. E por que não fazem, Ricardo? E aí eu vou concordar com o Doval. Tem muito rabo preso. Não vou falar nome. Mas tem muito rabo preso. Porque tem muito senador que se elegeu com o voto conservador, inclusive o meu, e que não está fazendo nada. Por quê? Porque é delicado mexer com o judiciário. Agora, então, não me diz que você vai representar o povo. Você está representando os seus interesses, não o interesse de quem votou em você. Ô, Thiago, é delicado mexer com o judiciário quando você tem o rabo preso. Esse é o problema. E esse é o problema da maioria do Congresso Nacional. Dos 513 deputados federais, não tenho nenhuma complexidade em dizer que a maioria tem o rabo preso, a maioria é bandido, é corrupto, incompetente. No Senado Federal, também acho que uma maioria dos senadores tem esse problema. E aí, vistos os processos que eles deixam para trás aí, quando muitos se elegem até para fugir desses processos. E uma parcela da nossa população não sabe qual é o papel do deputado, não sabe qual é o papel do senador. A gente tem um foco muito grande no chefe do executivo. A gente passou aqui uma boa parte do programa falando de Lula Bolsonaro, Lula Bolsonaro. Mas desde o governo Fernando Henrique, que a gente tem um tal de presidencialismo de coalizão, que é o chefe do poder executivo tendo que interferir, muitas vezes com mensalão, com RP9, com RP2, não importa o nome que dê, mas o deputado é eleito para criar leis e fiscalizar o chefe do Poder Executivo. E o deputado hoje, deputado ou senador, ele quer pegar uma parte do orçamento para levar para sua base eleitoral para tentar criar o ciclo da reeleição. E isso é um grande problema, porque os presidentes da República ficam na mão dos deputados e senadores. Concordo plenamente. Quem manda hoje no Brasil, na real, é o Congresso Nacional. O deputado, muitos deputados... E manda mal. E manda pessimamente. Eu quero saber se você concorda comigo, Rosana, você como deputada. Quem é de direita, quem é conservador, achou que o Senado, principalmente, ia ser mais forte da direita do que é. Ô, Thiago, o Senado da direita mas hoje é nulo, muitos senadores foram eleitos na onda bolsonarista e na onda liberalista e conservadora, mas não são conservadores nem liberais. Olha, se elegeram nessa onda, mas na real agora estão mostrando o que são. Eu sou jornalista, tenho 25 anos de profissão. Eu entrei na política em 2018 com todo o meu idealismo, querendo contribuir, achando que eu poderia, né, dar o melhor de mim. Na época eu ainda falava assim, você vai enfrentar pesado lá. Eu falei, não, eu vou votar sempre o que é certo. Eu vou votar sempre o que é certo. Cheguei lá, vi, né, essa polarização que não leva a nada. Eu votei sempre no que eu acreditei, independentemente de que... Porque eu nunca fui ideológica, sabe? No meu trabalho, ao contrário, né? O jornalista duvida de tudo, né? Sempre tem que ouvir os dois lados e fica questionando. E assim eu fui lá, mas nós somos a minoria. Infelizmente, pessoas como eu são a minoria. Eu votei sempre com a minha consciência. E o que eu percebo lá agora é esse jogo horrível, né, de sou contra por ser contra, e vi isso durante os 4 anos. E por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu avaliei, não que eu concordasse com tudo que foi feito, não concordei. Algumas coisas não são da minha, sabe, do meu íntimo, do que eu penso pro meu país, não são. Mas eu pus na balança, vi que o Brasil andou, votei, não ganhou e agora fui reeleita com mais que o dobro dos votos e continuo querendo o melhor pro meu país. Eu só estou me posicionando agora contra porque eu tô vendo o que está sendo feito. Não concordo com isso que está sendo feito. A gente percebe um aparelhamento lá, né? Todos os cargos. Eu era recebida quando eu era da oposição, agora não recebe ninguém que é da oposição. Parece que a gente está com um carimbo na testa, PL, sabe? É uma coisa horrível. Eu não concordo com isso. A gente tem que fazer o país andar. Como nós vamos largar esse embate e fazer o país andar para frente? O senhor vê alguma saída? Eu via se fosse o Lula que eu imaginava que ele seria. Não, mas o que eu tô vendo é um Lula analógico, como eu falei, retrógrado, raivoso, vingativo. Onde que nós... Só está editando programas, reeditando programas que já existiram, está fazendo um retrocesso no que a Câmara aprovou, coisas boas que a Câmara aprovou nos últimos 4 anos. Cadê a pauta de desenvolvimento econômico do nosso país? A população, ela quer
pagar suas contas, ela quer ter tranquilidade, ela quer ver um país melhor para os filhos dela. É isso que a população quer. E outra, agora, para onde nós vamos desse jeito? Eu quero continuar nesse assunto com o presidente viajando... Com o presidente viajando ao lado da primeira-dama, com um presidente que está se colocando como um líder partidário e não como um chefe de Estado. O Congresso está pegando fogo, não tem liderança lá, não tem articulação. Nós não votamos nada importante nesses 6 meses. O que está se sobressaindo no Congresso é um grupo de interesseiro que estão chantageando e tirando todo o dinheiro do governo federal. E é aí que eu quero continuar nesse assunto, Doval e depois o Volney, porque você falou que de alguns nomes que fazem muito show. Mas o que acontece? O que eu vejo no Senado? Por mais que faça show, como muitos críticos dizem, eu admiro até, nisso eu discordo, eu admiro o Nicolas, o jeito como ele faz, claro, virou uma pessoa muito forte nas redes sociais e usa isso. Só que o que eu vejo na Câmara, que é mais difícil converter votos daqueles que são firmes. Pode ser o show que você está dizendo, mas André Fernandes não vai mudar voto com dinheiro. Nicolas não vai mudar voto com dinheiro. Eduardo Bolsonaro não vai mudar voto com dinheiro. Salles não vai mudar voto com dinheiro. Gayer não vai mudar voto com dinheiro. Jordi não vai mudar voto com dinheiro. A Rosana Vale não vai mudar voto com dinheiro. O que eu digo na Câmara, a gente vê pessoas firmes. No Senado, se eu vir 2 ou 3... é muito. Eles nem assumir voto, muitas vezes assumem, entendeu? Isso me incomoda no Senado. É tudo muito por trás dos panos. Eu concordo com você, mas vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, pra deixar claro, tá? Não é que eu sou contra show. Pô, eu falar que eu sou contra show seria a maior hipocrisia. Eu sou o cara que os caras tiveram que quiseram me tirar do púlpito na porrada, né? Eu não sou contra show. Eu acho que o show, inclusive, bem utilizado, ele serve como arma de persuasão. Pô, eu sempre falei isso, cara. Eu vou pra rua tomar porrada, por quê? Porque eu sou masoquista? Não, porque eu acho que a exposição ao ridículo é uma forma de questionamento muito eficiente. O problema é que você não pode ser só show, né? Então, o que eu digo, eu me surpreendi até com a tua posição. Eu acho que a gente esperou demais de uma oposição que ficou viciada no like. E não tem problema você like. Eu acho que é até uma ferramenta muito legítima. Porque quanto mais like você tem, mais seu conteúdo chega pras pessoas. Só que você não pode ser só isso. Você não pode, o que eu tô falando é o seguinte, você não pode ser uma oposição que eu chego aqui e falo assim, o Lula é o Nine, viu? Ele é o ladrão. Tá, e aí? Eu preciso ter argumentação, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você falou que uma das pautas aqui vai ser a investigação do cartão corporativo, do TCU, do cartão corporativo. Isso é um requerimento do Kim Kataguiri. Quer ver outra coisa? Nós descobrimos que o Flávio Dino sabia de verdade do dia 8 no dia 7, porque o Kim Kataguiri foi lá, fez a pesquisa e achou a bendita do QR Code, rastreou e falou, não, peraí, tem a assinatura do ministro aqui, pô. Né? Então, o que eu acho que falta é um pouco disso. E no Senado, eu acho que o caso é mais grave, porque a gente tem que lembrar o seguinte, qual que é a ideia do Senado? O Senado você tem que ter mais de 35 anos, você vai ser uma casa revisora, né? Inclusive tem até aquela metáfora, né? O Congresso tem aquele negócio pra cima e o negocinho pra baixo. O negócio pra cima é como se fosse uma panela se efervescendo dos ânimos. O negocinho pra baixo é como se fosse a tampa da panela. Efervesceu o ânimo. Agora o Senado vai aqui, né, de forma sensata, revisar aquilo que foi dito, né? Só que a gente... E aí o mandato é de 8 anos para que ele não tenha tanto essa proximidade com o calor popular. Só que de fato, o que a gente tem? A gente tem a Cátia Abreu roubando pasta do presidente da comissão. A gente tem a Gleisi Hoffmann apagando luz. Vocês lembram disso? A Gleisi Hoffmann apaga a luz. E, com todo respeito, a gente tem o Marcos Duval, que pelo amor de Deus, eu quero deixar bem claro, esse cara não tem nada a ver comigo, não é meu primo, não é meu parente. Trazendo um pendrive laranja, falando, ele é laranja igual a caixa preta, que eu vou derrubar um ministro e o governo com isso, pondo aquelas musiquinhas de TikTok, sabe, gravatinha de espelho, falando, pelo amor de Deus, cara, não é isso que a gente quer, cara. Você quer ver uma coisa? Na sabatina do Zanin, você vê, dá vontade de chorar quando a gente fala disso. Sabe de onde veio a fala mais contundente? Do Cleitinho. Eu acho que não, cara. Eu acho que veio acho que é Alessandro Vieira, do PSDB do Sergipe, que ele citou a fala do Lula. Ele falou assim, eu vou fazer uma aspas aqui, não pode colocar no STF o seu amigo, o seu não sei o que lá, Quem falou isso? O Lula. Logo em seguida, ele pegou, vou abrir uma aspas aqui, por Alexandre de Moraes, na decisão do Alexandre de Moraes, contrária à nomeação de algum ministro do Bolsonaro, que eu não lembro. Algum ministro do Bolsonaro que ele ia colocar, o Alexandre de Moraes impediu, porque falou, não, isso aqui é relação que não pode. Ele citou a fala do Moraes, eu não lembro agora exatamente. Foi diretor da Polícia Federal. Eu não lembro, mas ele usou, eu falei, cara, que fala contundente do PSDB. Do PSDB. Gente, assim, eu participei ativamente do processo de impeachment. Eu quero lembrar pra vocês, o PSDB era contrário ao impeachment. O Aécio Neves falou, eu não quero o impeachment da Dilma, né?
A gente vai esperar a oposição do PSDB? Então a gente tá ferrado, irmão. Então o que eu acho que falta um pouco pras pessoas, e eu quero falar assim, eu já tô acostumado a tomar porrada, você pode me xingar quando você quiser, que, cara... Aqui todo mundo leva porrada e elogio. É que assim, eu vou te falar uma coisa, não adianta você me xingar, analise o que está sendo dito, tá? Sinceramente, a gente votou no astronauta, a gente votou no Flávio Bolsonaro, a gente votou no Magno Malta pra eles fazerem isso. Não, o advogado do Zanin, ele é um garantista, então eu vou votar meio com vergonha, voto, sai com... Que isso, gente? Se a gente não cobrar nesses caras, você acha que a gente vai chegar quando no STF? Nunca. Nunca. E tem outra, né, Volney? Já jogando a palavra pra você, porque tem essa situação do Zanin, e ele mesmo disse que ele pode sim atuar em algumas ações da Lava Jato. Ele falou, o que me desculpa, não tem como ser ético. Ele foi advogado do Lula durante todo o seu processo da Lava Jato. Ele deveria se ausentar de uma situação como essa. Agora, tem também o lado de que aí o Doval falou, eu acho estranho, parece que todo mundo tem medo de falar opinião quando se trata do ministro do STF, porque até quem criticava, eu gostei muito do Cleitinho também, mas até ele fala, não é nada contra você, tá, pessoalmente. Não precisa falar isso, você pode discordar. Eu discordo porque eu não acho que um advogado do Lula, amigo pessoal do Lula, que tem a história também, que a esposa do Zanin tem relação pessoal com o Lula, o pai da esposa do Zanin, tem muita relação pessoal envolvida, e que não seria ético, na minha opinião, que você fosse ministro do STF. Sei que você vai ser, mas discordo. Só que todo mundo parece ter aquele negócio, não é pessoal com você. Tipo, parece que você percebe um medo dos políticos hoje do ministro do STF. Ô, Thiago, você questiona a indicação do André Mendonça pelo Bolsonaro? Sim. Questiona? Sim. Então, e ele continua sendo, ele foi agora indicado... eu te surpreendi, né? Me surpreendeu. Eu falei isso ao vivo. Falei isso ao vivo em vários programas, porque o negócio é o seguinte, que eu sempre falo, minha mãe até me zoa, Rosana Asmar, te amo. Ela fala, eu adoro quando você fala eu como cidadão, porque eu não sou jurista. Aqui a gente tem vários juristas. Só que aí, jornalista. Sim, só que aí eu digo uma coisa que me incomoda muito. Seja indicado pelo Bolsonaro, seja pelo Lula, seja pela Dilma, seja pelo Temer. Pra mim, ministro do STF não deveria ser indicado por presidente. E por que eu falo isso? Porque toda função jurídica de peso, promotor, concurso dificílimo, juiz, concurso dificílimo, defensor público, concurso dificílimo. Por que o cargo mais importante da justiça no Brasil não envolve um concurso? Eu já falei isso várias vezes e eu critico também os indicados pelo Bolsonaro. Porque aí você torna a justiça algo político. E o maior veneno que tem no Brasil hoje é você politizar o judiciário. É a minha opinião. A democracia... E aí você não esperava. Vamos lá. A democracia pressupõe a existência dos 3 poderes da República. E cada um funciona como peso e contrapeso. Esse é o ponto. Então não há nenhum... Por isso, como é que o contrapeso vai ser alguém indicado pelo presidente? Você está emocionado, cara. Deixa eu concluir. Mas não é emocionado, eu quero só que você me explique isso. Mas eu quero concluir o raciocínio aqui. Quando você cria um sistema desse de indicação exclusiva pelo próprio órgão, você tem uma extrapolação do próprio órgão para julgar causas a partir dos seus interesses e não interesses da sociedade. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. A Constituição de 88 estabeleceu que a indicação de nomes de juízes para o Supremo Tribunal Federal seria uma prerrogativa do presidente da República e seria sabatinado pelo Senado. O Senado hoje no Brasil, esse cálculo eu fiz, tá? Eu fiz um levantamento detalhado e descobri o seguinte: mais de 75% dos senadores hoje são de linha ideológica de centro-direita e direita. E o que eu estou falando aqui não tem nenhuma conotação pejorativa. De verdade, não tem. Eu respeito o voto popular. Você fez uma crítica aí aos eleitores, né? E aí eu vou concordar contigo que eu acho que o eleitor tem que ficar muito atento. Eu sempre digo assim, o eleitor tem que ficar atento às suas pautas, o que ele defende. E ele escolhe um candidato que defende a pauta que ele defende. Muitas vezes não é isso que acontece. Tem muito uauê, muito flu-flu, muita fumaça, e aí a gente acaba indicando ou formando um Congresso Nacional que tem essas idiosincrasias, permitam-me que essa palavra é difícil, que significa essas particularidades que o Congresso
Congresso tem. Agora, o Congresso Nacional e o Senado Federal são a cara do povo brasileiro. A deputada que frequenta muito lá sabe do que eu estou falando. Você tem pessoas de todos os matizes. Então, primeiro, que o Congresso Nacional hoje é a cara do Brasil. E se eu questiono o Congresso Nacional... de ser. Não. Se eu questiono o Congresso Nacional, eu estou questionando o voto popular. De alguma maneira. Eu posso discordar do voto popular? Discordo. Eu posso discordar da eleição do ABC. Não faz. O povo não é obrigado a saber que o cara é um mentiroso. O povo vai na causa dele, foi o que você falou. Ó, esse aqui tá representando a minha causa. Ele não vai saber que o cara deve ir na justiça, que ele tem rabo preso, que ele não vai poder questionar o judiciário. Aí você tá culpando o cidadão mas vamos lá, por Thiago, uma culpa que é de políticos corrompidos. A deputada pode falar melhor do que nós sobre isso. Se você lançar sua candidatura a um cargo de deputado, a Justiça Eleitoral vai fazer um checklist da sua vida, vai puxar sua capivara lá para ver se você tem rabo preso com a justiça ou com algum delito. E se você tiver, a sua candidatura é impugnada. Tá, mas então, quem já está lá? Todo mundo... O negócio é de quem já tá lá. Mas não pede o Thiago de ir em público e falar um monte de coisa que nem é da competência dele de fazer e enganar aquele eleitor. Mas deixa eu falar pra vocês, é legítimo que a crítica que vocês fazem, né, ou que a deputada faz, a dinâmica do Congresso. Então, nós vamos com muitos sonhos lá, chegamos lá, nós nos deparamos com uma realidade que é muito mais cruel, porque há uma disputa por... Agora, deputada, a casa, né, da Legislativa, ela tem essa característica. O Duval, que ficou na Assembleia Legislativa, eu imagino que ele tivesse lá vários paus lá com vários deputados de direita, de esquerda. Mas, doutor, é um sistema, como ele tá colocando aqui. É difícil para a população, alguém que é de fora desse sistema entrar. O jeito, eu vi como foi a minha campanha, eu era da mídia e eu tive uma vantagem por as pessoas me conhecerem durante 25 anos. Hoje eu vejo pessoas tão importantes, poderiam dar grandes contribuições, não conseguem entrar nesse sistema. É um muro muito alto para que elas consigam ultrapassar. E eles fazem de tudo para evitar que entrem pessoas novas. Quando me convidaram, por exemplo, para ser candidata, eu entendo que os partidos não queriam que eu fosse eleita. Eles queriam que eu tivesse bastante voto, 50 mil votos, sei lá, mas ajudasse quem estava lá na frente. Sabe, eu furei uma bolha nessa minha primeira eleição, sendo que eu não era do mundo político. Agora, eu chamo a responsabilidade da população, sim. Porque quando a população não acompanha a política, quando ela não acompanha os seus representantes, ela acaba votando em qualquer um, realmente, porque ela não vai investigar a história da pessoa, e eu entendo, né, a vida tão corrida, a pessoa vota lá. Só que essas pessoas que têm boa intenção, que trabalham, e tem gente muito boa no Congresso também, eu também me surpreendi. De esquerda também, deputado? De esquerda, de direita, de centro. Tem sim. E quando essas pessoas, elas acabam, é um sistema que é tão preparado para não dar certo, que essas pessoas desistem no meio do caminho. Quantas vezes eu já não pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque é muito duro, muito difícil. É tudo preparado para eleger quem se dá bem. Porque assim, a pessoa ganhou a eleição. O que ela pensa? Como eu vou me reeleger? Como eu vou me reeleger? Eu preciso de recurso extra, levar para minha região, porque as pessoas estão lá me vendo, eu quero mostrar trabalho. E não tem crime nisso. Eu sei, mas é isso que favorece o sistema. Ele se autoalimenta. Quando o senhor falou da democracia, ele se autoalimenta. O senhor esquece de pensar o seguinte: quando o processo dos 3 poderes foi pensado lá atrás, por Montesquieu e aprimorado aqui, o legislativo, independente, ele aprova e reprova as leis e fiscaliza o executivo. Perfeito. No momento que eu inseri, quem executa o orçamento é o executivo, ok? No momento que o executivo começa a dar parte desse poder para o legislativo, ou seja, o legislativo hoje quer orçamento. Esse, para mim, é um dos maiores problemas que a gente tem. Perfeito. O legislativo quer executar orçamento e está avançando a passos largos cada vez mais para isso. Então você tem uma figura hoje que vive pelo planeta, que é o presidente da República, e quem comanda mesmo o orçamento é o legislativo. Só que não é papel do legislativo executar orçamento. Entende? A gente até aceitaria fiscalizar. Como é que quem fiscaliza quer gastar o dinheiro? Você tá entendendo? Aí a gente já tem um problema. E esse cara que quer gastar o dinheiro e gasta muitas vezes errado, e a gente tem vários nomes aí para citar, tem medo do judiciário. Acabou. Judiciário esse que é escolhido pelo presidente. Exato. Porque vira um cargo político. Não é para ser um cargo político. E aí o senador tem que equilibrar os poderes. Fica acuado para o próprio, ou que podia fazer alguma coisa que o Senado não faz. É importante. Não vejo nenhum problema, óbvio. No acuamento do Senado Federal? Se eu sou um deputado, eu estou recebendo um recurso, estou aplicando e estou com medo do judiciário de me impugnar uma eventual candidatura minha, isso significa que a justiça está funcionando.
Olha, eu tenho que ficar... Não, nós estamos falando aqui, o acuado com relação, tá devendo. Tá devendo. Um senador, tá devendo o processo. Quando você vai consegue tirar emenda o processo parlamentar dele para da kit gaveta. de robótica lá no seu estado, não precisamos citar nome não, mas esses kits de robótica estão aí pro cara pesquisar no Google aí, e aí você tem esse processo que não é levado à frente pelo STF, ao mesmo tempo que o Senado nunca convoca nenhum ministro do STF para sabatinar. Vamos lá, como é que pode alguém que é um ministro, que vai analisar decisões de juízes, não ser juiz? Eu não consigo levar isso a sério. Eu não consigo achar normal o principal cargo judiciário do Brasil, que você vai julgar decisões de outros juízes, você ter a cara de pau de não ter um juiz nessa função. Porque é o que eu falo, são as 11 pessoas mais importantes do judiciário brasileiro. O senhor não acredita e eles não têm que fazer um concurso público? Dos poderes? O senhor não acredita acho, nisso? então, eu acho... O grande problema, na minha opinião, é essa. Eu acho... O Congresso tá num canto. Deputada, nós temos um fenômeno novo no Brasil, na minha leitura, que eu já acompanho política no Brasil há uns 35 anos, e que eu acho vigoroso, e que eu acho positivo no frigir dos ovos. Não acho um problema, não. O advento das redes sociais no Brasil está permitindo uma maior transparência. O político hoje tem as pressões, tem os bastidores, tem o medo dos processos. E eu não vejo isso como algo ruim, não. Eu acho que a sociedade tem que pressionar. Eu defendo uma sociedade civil forte, atuante, participante do processo político e com pressão. A gente não faz política só no dia da eleição, a gente faz política no nosso dia a dia. Agora, quem julga o STF se extrapolar o poder? O Senado. Então. Que não tá fazendo nada. E por que não tá fazendo? E por que não tá fazendo? Então, porque tá acuado. O deputado, então, aí... E por que tá acuado? Mas porque veja, tem rabo preso. Mas veja, o que aí não tem equilíbrio. Aí não tem equilíbrio, aí acabou. Quando um resolve fazer isso... Quando um está na mão dos outros, olha, deputada, isso que ela quer dizer. Quando um está na mão do outro, não tem o que fazer. Esse questionamento que você está me fazendo, que é pertinente, eu não vi esse questionamento no governo do Bolsonaro, por exemplo, quando ele tinha maioria no Senado. Então eu estou dizendo assim, tudo é uma conveniência. Tudo de alguma... Deixamos de aprovar tanta coisa importante porque não tínhamos maioria. Posso falar porque assim, eu não sou, todo mundo sabe, eu não sou apoiador do Bolsonaro, muito pelo contrário, né? E eu posso dizer isso, né? Por isso que eu tô falando, é um vício para a esquerda, vem um ataque, mas e o Bolsonaro? Não, mas eu tô dizendo isso porque o discurso aqui é de defesa da eu entendo o que você tá falando. Direita. Só que, e aí assim... Tô fazendo só um contraponto aqui. Eu tenho a opinião mais impopular do mundo, porque pra mim é o seguinte, eu acho que nós temos vários, pra mim um dos maiores problemas que nós temos na estrutura da nossa democracia é ministro do STF poder dar entrevista. Isso pra mim é absurdo. Isso é um absurdo, tá? Eu tinha que ser alguém conhecido. Não, exatamente. Meu irmão, é o seguinte, a corte é fechada, a corte vai ter um porta-voz da corte e este porta-voz da corte vai falar, a corte decidiu isso. Ponto. Onde já se viu? Ministro no Roda Viva? Como, cara? Como? Então, querendo ou não, todos nós somos humanos. Todos nós, quando você tá com uma câmera ligada, quando você tá cheio de holofote, você se comporta de um jeito que é diferente do que você se comporta na tua intelectualidade, né? De acordo com aqueles princípios que você estudou, de qualquer forma. Então, a vaidade, né? É o grande veneno do ser humano. O problema é o seguinte, tá, nós temos que mudar isso? Beleza. Como é que nós conseguimos mudar isso? Através da legislação. Como é que a gente consegue fazer que a legislação impeça o ministro de STF, por exemplo, a dar entrevista ou que não seja mais indicado? Tudo bem, você precisa votar num representante que vai pôr isso em pauta. E os caras não põem. E aí, de novo, a minha opinião talvez seja a mais impopular de todas e eu vou tomar porrada a partir do que eu vou falar aqui. Eu acho que no final das contas, o problema é do brasileiro que não sabe votar. Meu irmão, a gente vota, a gente é enganado, a gente vota de novo. Eu não preciso nem dar o exemplo mais óbvio, que é o do Lula, que eu não quero tornar uma coisa ideológica. Me desculpe te falar, mas esse discurso aí, ele é antidemocrático até certo ponto. Não, mas não é. Eu acho que você tem que respeitar o voto popular. Mas não tô desrespeitando. Não, acho que tem que a gente sempre... Mas quando você fala, não, veja, quando a gente diz assim, ó, a pessoa não sabe votar, é uma presunção. Ou nós sabemos. E ele não. Isso é um coquetel do dia. Eu acho que vem cá, calma aí, Ricardo. A gente não vive numa democracia. Não, ele pode ter a opinião dele. Se ele acha que as pessoas votam errado, ele pode fazer uma contraposição. Foi muito inteligente o seu ponto. Só que eu vou te dizer por que isso é uma percepção objetiva. Se você chegar para as pessoas e falar assim, você acha, por exemplo, que deve se passar uma lei onde as pessoas não possam falar mal de político? O cara, 99% vai falar não.
Aí você vai lá, eu leio aprovado. Então há uma disparidade clara entre o que as pessoas querem e que os deputados estão votando. Isso é não saber votar. Eu não tô falando assim, ó, se você é de esquerda, eu discordo de você, então você não sabe votar. E eu sei porque eu sou de direita. Não é isso, eu não tô fazendo juízo de valor nisso. Eu estou fazendo um juízo de valor num critério objetivo, onde mostra uma dificuldade clara entre a população ser objetivamente representada pelos seus representantes. Né? Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos pegar aumento de privilégio. Cara, eu duvido que tenha um brasileiro que fale assim, não, eu acho que tem que aumentar o salário de ministro supremo agora. Não tem, cara. E mesmo assim, todo ano aumenta. Por quê? Porque Doval, mas eu concordo, mas eu acho que também que o povo, ele não tem como saber. Porque o que mais tem é político mentiroso. Não, mas peraí, tem coisa que tem como saber. Vamos lá. Como é que pessoas não vão? Como é que você reelege? Desculpa, como é que você reelege por décadas um cara chamado Renan Calheiros, velho? É aí que tá. Isso é preguiça, cara. Isso é preguiça de você pesquisar o mínimo. Não, eu não tô falando assim, cara, você precisava saber como o cara votou, como ele se posiciona em tudo. Eu já acho mínimo. Aí é dinheiro. A população precisa refletir, porque quando ela decide em quem vai votar, com quem deu uma cesta básica, com quem deu um emprego, e todo mundo em diferentes classes sociais. Eu acho que você não cola. Cola sim, Cola muito, cola sim. Professor, deputada, eu participei de um estudo, professor. Graças a Deus. Professor, eu participei de um estudo. Não foi eleito olha só, por causa disso. Eu participei de um estudo com universitários aqui no Brasil, há uns 3 anos atrás, mostrou que 86% de estudantes universitários no Brasil não sabem o que faz, qual é o papel, por que a gente paga um salário para um deputado federal. 88% não sabe a diferença entre um deputado federal e um senador. É isso que eu acho que o Duval falou, de não saber votar. Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Eu participei de um debate como convidado, assim, ouvindo um debate a vereador em 2020. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. E um candidato na zona norte de São Paulo, devia ter umas 60 pessoas no salão, um candidato levantou e falou: eu vou construir um hospital de média complexidade aqui na região, Vila Maria, zona norte de São Paulo. Mais da metade da plateia levantou e aplaudiu. Aí na hora eu fiquei assim, ó. Como é que um candidato a vereador promete a construção de um hospital, mas ele sabia que aquilo era uma pauta cara para aquela comunidade? Foi eleito. Entende o que é o eleitor não sabe o que faz um vereador, o eleitor não sabe o que faz um deputado estadual. Qual é a alternativa? Educar politicamente essa população. Educar politicamente essa população. O brasileiro, ele tem um baixo índice de educação política. E não estamos falando ideológica, não. Nós estamos falando de educação política. Depois desse estudo, eu escrevi um livro chamado Manual Básico para não ser enganado por político. Tem nada de ideologia, de direita, de esquerda, de centro, de nada. É isso. Fala, olha, um deputado, um vereador faz isso. Num país onde a gente tem tanta ignorante. Exato. Mas a gente tem pessoas que não estudaram, a gente tem pessoas que não tiveram, que não têm cultura. Mas o que ele falou difícil. é isso. Como é que você vai cobrar que a pessoa estude é que ele tá falando, um político se ela não sabe nem ler? Nível superior, assim, o próprio número deputados superior. Eles formam uma rede de favorecidos. Aquelas pessoas dependem deles. E por isso as emendas parlamentares são tão importantes. Exato. Aí é esse ciclo. É esse ciclo. Aí eles formam uma rede de favorecidos. Aquelas pessoas, elas votam nele porque elas têm benefício, né? Algumas têm benefício. E são benefícios desde cesta básica, desde emprego. E são muitos cabos eleitorais. Mas São cabos eleitorais. Você pega com os mesmos políticos que ficam com os mesmos reinos. Aí você chega em milhares de pessoas. Quantas vezes eu recebi pessoas no meu gabinete falando: deputado, eu queria apoiar a senhora. Eu gosto da senhora, do seu trabalho, a senhora não é essa. Mas o fulano me ofereceu o X. Se a senhora me der meio X, eu apoio a senhora. Eu faço o seu trabalho. Eu falei: olha, 1x, meio X, 2x, esse dinheiro que ele está oferecendo para você agora, ele já pegou do povo. Ele já foi na falta de vaga do hospital, ele já levou, ele já embolsou. Então, isso aí não mudou ainda. Está diminuindo? A rede social colaborou, né? Pessoas como eu, pessoas que vêm de fora do sistema, que conseguem entrar simplesmente porque tem uma proposta e a população acredita. Existem. Só melhorou muito. Melhorou. Mas ainda está longe de ser o ideal. Por enquanto, a gente vê um sistema que favorece essas pessoas e esse modo de trabalhar. Difícil mudar. Se os políticos são comprados, imagina os cabos eleitorais. Se o político aceita dinheiro em troca de voto, imagina o que o cabo eleitoral, a gente sabe como funciona. E eu acho que isso Você ajuda a pessoa que é muito influente num bairro, outra pessoa que é muito influente numa comunidade, outra pessoa que é muito influente dentro da polícia. E você vai, eu preciso do voto de todo mundo aqui. Vou te ajudar aqui. Se político é comprado por voto, tendo o salário que tem, imagina as pessoas que recebem mal,
como disse a deputada. Eles vão procurar apoio, eles vão bater lá em gabinete. Oi, tudo bem? Mas Fulano tá me graças a oferecendo Deus tanto. que isso está mudando no Brasil. E as redes sociais estão ajudando As pessoas muito. estão acompanhando mais a política, as pessoas sabem quem são os ministros do STF hoje, mais do que sabem quem é que são os 11 lá do futebol, da seleção brasileira. E o caminho é por aí, né? Para que as pessoas acompanhem, não sejam enganadas, cobrem os seus representantes e a gente consiga dar um rumo diferente para o nosso país. Desse jeito, na minha opinião, tá tendo um desequilíbrio de poderes, sim. Olha, O Congresso vota, aí o Congresso não aprova. Mas aí vai ser judicializado, chega lá na última instância e resolve. Agora, você E sabe aí uma coisa, dá uma deputada? definição. Ou seja, os deputados e senadores agora fazem o quê? Agora